Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Inspira no Flow. Esse momento que a gente tira para desacelerar, para inspirar, para buscar inspiração e ser guiado pelo Flow, que é a proposta aqui do Maternidade em Flow. E pensando nessa inspiração, eu queria compartilhar um trecho com vocês de uma das minhas leituras, essas que a gente pega ao acaso, quando na verdade não é tão acaso assim, as mensagens chegam na hora que precisam chegar. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, esse livro aqui que chama Amor pelas Coisas Imperfeitas. Eu resolvi abrir esse livro e logo no início eu falei, vamos ver o que tem aqui nesse início de livro. E eu já fui surpreendida logo de cara pelo trecho Não seja boazinha demais. E eu pretendo ler isso aqui com vocês porque isso tem um tanto a ver com Montessori também, tem um tanto a ver com temperamento, tem um tanto a ver também com traumas, com feridas emocionais. E eu acredito que esse trecho proporciona a gente refletir um pouquinho. Bora junto? Então vamos lá. Lendo para vocês aqui, tá? O trecho do livro. Vamos lá. Você era uma daquelas crianças que ganhavam elogios por ser um, entre aspas, bom menino ou uma boa menina, entre aspas? E então passou a se esforçar muito para ser bonzinho ou boazinha, sempre concordando com os pais, professores e parentes mais velhos? Mesmo que às vezes fosse difícil, aprendeu a não reclamar, a aguentar as coisas em silêncio. E agora que chegou à idade adulta, ainda sente que tem a responsabilidade de agradar as outras pessoas? Você faz um esforço constante para não incomodar, nem ser um peso para os demais? E quando alguém dificulta as coisas, você tenta apenas ignorar ou tolerar, porque não é da sua natureza fazer ou dizer algo que possa magoar o outro ou deixá-lo desconfortável? Se você olhou a minha última publicação no perfil, que fala da parte 2, a parte 1 e a parte 2 do meu evento, do show do Backstreet Boys, você vai ver, e eu tinha pegado, falado algumas coisas na legenda, e não tinha visto isso aqui ainda. Então, assim, entendem como as sincronicidades vão acontecendo, e a partir disso, quando fez sentido para mim, alguma coisa me disse, Karine, leva isso para o Inspira no Flow. E isso aqui, essas primeiras mensagens e indagações, elas têm muito a ver comigo especificamente. Por muito tempo, ao longo da minha vida, eu fui a menina boazinha, aquela que confundia, inclusive eu já trouxe trecho aqui sobre isso para vocês, ser bom com ser passivo. E uma das primeiras coisas que o educador montessoriano precisa ter cautela é justamente o não confundir, o deixar uma distinção bem clara para a criança entre ser bom e ser passivo. Não confundir ser bom com passividade e mal com atividade. A gente pode ser bom e também pode ter atividade num sentido de negação, num sentido de colocar limites. Isso não tira a nossa característica de ser bom e a gente não precisa e não deve, é um desserviço quando a gente traz para a criança, desde pequenininha, que o ser bom é aceitar tudo aquilo que é feito. É a criança que não apresenta oposição, é a criança que as pessoas dão ordens e ela simplesmente acata. Esse ser bonzinho tem um alto custo esse que muitas das vezes a gente vai se dar conta na vida adulta. Às vezes, quando a gente se torna pai e mãe, e aí vem aquela mochila, sabe? Aquela bagagem emocional que a gente foi jogando, relegando as sombras, e de repente a gente se vê com essa mochila e não sabe o que fazer. De repente não tem mais como negar essa mochila, o peso tá danado, e você não sabe o que fazer com aquilo dali. E aí começam outros tantos problemas, outras tantas questões, conflitos e dificuldades no experienciar e no vivenciar a parentalidade de uma maneira consciente. Então, esse trecho combina muito comigo, inclusive a promessa que eu me fiz esse ano, que foi justamente o não permitir mais que as pessoas passem do limite, que me desrespeitem e achem que tá tudo bem, o me colocar, o falar, aqui não, daqui você não passa. Eu tenho autorrespeito. Eu respeito. O que eu respeito? Via de mão dupla. Eu tenho também publicação sobre isso no Instagram. Quando eu falo de respeito e falo respeito é uma via de mão dupla, eu não tenho como obrigar o outro a me respeitar. Mas eu respeito o outro e me respeito o suficiente para trazer limites quando aquilo não tá me respeitando, não tá legal para mim, eu poder dizer chega, basta e eu também me retirar se for necessário. Então é importante a gente ter distinções muito bem desenvolvidas. E eu, depois de muitos anos, depois da vida adulta, depois de muito trabalhar em mim, tenho trazido cada vez mais e tenho ficado feliz que esse ano, em específico, um ano divisor de águas para mim, eu tenho conseguido, ao longo desses meses do ano, que eu até brinquei na publicação, que é uma certa até gestação, quando a gente fala que a gente está em setembro, já agora, esse período ali de 9 meses, eu olhando tudo aquilo que eu vivenciei esse ano,
eu tenho extrema felicidade de perceber que mesmo que o entorno tivesse num sentido de forçar, de tentar trazer, retomar o status quo, eu cheguei e mantive aquilo que eu me comprometi comigo mesmo. Então isso é algo extremamente interessante. Por vezes a gente deixa de trazer a nossa opinião e tudo para tentar evitar algum conflito, para tentar deixar as pessoas confortáveis, mas essas pessoas mesmo também não buscam deixar ninguém confortável. E aí a gente fala, não, eu sou muito sincero, eu trago as coisas todas, eu sou muito iluminado, mas quando o outro traz alguma contrariedade, opa, eu me revelo. Então, a gente precisa ter algumas percepções por aqui e dar para o assunto ir longe, vocês já perceberam, né? Então, voltando aqui, retomando aqui no livro. Conheci muitas pessoas boas que sofrem de depressão, crises de pânico e outros transtornos emocionais por causa de dificuldades nos relacionamentos interpessoais. Eu não sei vocês, mas eu conheço pessoas que passam por essas questões. Inclusive, eu mesma fui uma pessoa que passei e às vezes até passo um tanto com algumas questões nesse sentido. Voltando. Elas costumam ser delicadas, bem educadas e solícitas. São do tipo que se sacrifica e, com frequência, coloca os desejos dos demais à frente dos próprios. Se você ver as minhas publicações que eu fiz referência do Instagram, você vai ver exatamente isso. Para mim, é muito natural e até algo comum de eu colocar as necessidades dos outros como prioridade e como mais importantes. De repente, quando eu faço um exercício, né, e trago a consciência, eu percebo que é como se para mim fosse muito natural eu me trazer para um segundo plano. Sabe? Não, realmente, alguma outra coisa que não é mais importante mesmo. E tá tudo bem se eu tiver que abrir mão de coisas pra mim, porque a outra coisa sempre é mais importante. E esse é, entre aspas, eu sei que não é. Mas inconscientemente eu trago isso e acabo às vezes abrindo mão. E acabo às vezes deixando pra lá, porque não é tanto assim, eu posso abrir mão. E nesse abrir sempre mão, a gente abre mão de si mesmo. E isso envolve um grande perigo que a gente precisa trabalhar e se desenvolver. Então, com base nisso, esse trecho também, essa parte desse livro fez muito sentido, se conectou muito comigo. Foi algo que efetivamente eu trouxe nesses dias e foi sensacional essa sincronicidade. E por que, eu me perguntei, pessoas tão boas acabam se tornando vítimas do sofrimento mental e emocional? Eu também era introvertido e tímido quando criança. E aqui a gente traz umas questões. Pessoas introvertidas, eu tô falando também aqui de temperamentos, mas não só de temperamento, eu tô falando também de personalidade. E quando eu trago timidez, muitas pessoas trabalham no aspecto de que, fulano é tímido, mas quando a gente vai olhar a essência da timidez, a timidez costuma estar relacionada ali com algum trauma, com alguma coisa que a pessoa trouxe na infância, com experiências que ela vivenciou e que foram fazendo com que cada vez mais ela se reservasse. Seja porque as pessoas não queriam escutá-la, seja porque ela nunca era ouvida, seja porque nada do que ela trazia era bom o suficiente ou levado em consideração e por aí vai. E aí, às vezes, eu sou constrangido e às vezes eu sou humilhado e com isso eu me retraio. E aí eu confundo o ser tímido como algo que é inerente à minha personalidade com um trauma. Então, são coisas que são sutis e é interessante a gente observar para a gente se conhecer em profundidade. Ele está trazendo, então, que ele era tido, por introvertido e tímido quando criança e, portanto, sempre ganhava elogios por ser, entre aspas, bonzinho. Um bom filho que não dava trabalho aos pais, um bom aluno que prestava atenção nos professores, tudo isso me ensinou que era positivo ser bonzinho. Mas quando fui para a faculdade, comecei a achar que deveria haver algo de errado em ser sempre bonzinho. E foi interessante porque na faculdade também que eu fui percebendo isso. Nos trabalhos em grupo com colegas que eram mais espertos que eu, que tinham a personalidade mais forte, descobri que as tarefas que ninguém queria fazer sempre caíam para mim. Curiosamente, outra que sintonia na nossa história. Eu continuava dizendo a mim mesmo que era bom fazer o bem, mas à medida que o tempo foi passando, isso começou a me estressar muito. Tamo junto. E aí já começa a desagradar, o negócio começa, entre aspas, desandar. Quando abri meu coração e tive uma conversa franca com um amigo mais velho que estudava comigo, ele me deu o seguinte conselho: seja bonzinho com você mesmo em primeiro, depois com os outros. Foi como ser atingido por um raio. Até aquele ponto, eu só me preocupava com o que as outras pessoas pensavam a meu respeito. Nunca havia pensado direito sobre cuidar de mim ou amar a mim mesmo. Eu entendo bem isso. Quando dizemos que alguém é, entre aspas, bonzinho, em geral significa que a pessoa age de acordo com a vontade dos outros e não é assertiva. Em outras palavras, aqueles que são hábeis em reprimir os próprios desejos para ceder aos dos outros são os que chamamos de, entre aspas, bonzinhos.
Se alguém sempre escuta o que digo e segue os meus conselhos, é natural que eu o considere uma boa pessoa e goste dele. Parece, então, que, entre aspas, bonzinho, às vezes se refere a quem pensa demais nos outros e por isso não é capaz de expressar a própria vontade. Apesar de não ser sempre o caso, podemos ver um padrão específico no nosso relacionamento com quem quer que nos tenha criado quando criança. Muitas pessoas que se anulam dessa maneira cresceram com um pai dominante ou uma mãe de personalidade forte, ou eram o irmão do meio, que recebia relativamente menos atenção, e isso despertou nelas o intenso desejo de ganhar o reconhecimento dos pais, obedecendo-lhes em tudo. Em alguns casos, quando o relacionamento entre os adultos não era bom ou a dinâmica familiar era de alguma forma estranha, havia aqueles que assumiam a tarefa de fazer os pais felizes, sendo bonzinhos. Mas o problema é que, ao viver de acordo com as exigências dos outros, inadvertidamente negligenciamos nossos próprios desejos e necessidades. Se na infância você era indiferente com os próprios sentimentos, minimizando-os ou não os considerando importantes, depois de adulto você não será capaz de dizer o que quer fazer, nem de mostrar quem é como pessoa. Então, quando se deparar com alguém que o tratar mal ou dificultar as coisas para você, não saberá expressar direito os próprios sentimentos e acabará deixando presa dentro de você a raiva que deveria ser direcionada a quem a causou. E assim, terminará atacando a si mesmo. Porque sou tão idiota que não consigo expressar o que estou sentindo, nem consigo falar com franqueza. Uau, um pause aqui. Eu não sei se vocês se identificam com isso. Eu não poderia me identificar mais. Coincidentemente ou não, eu sou a irmã do meio. Eu sou a filha do meio. E temos questões aqui de personalidades fortes e temos outros tantos pontos no caminho que fazem sentido. E você, às vezes, acaba assumindo um retrair da sua própria necessidade, porque você percebe o ambiente e entende, talvez até, que o ambiente não é seguro o suficiente ou que existem várias demandas emocionais que qualquer coisa, a qualquer momento pode explodir e você fica ali tentando analisar microsinais quando as coisas não estão indo muito bem para tentar conter e evitar algum tipo de conflito e evitar algum tipo de demanda e por aí vai. Então você vive um tanto alerta o tempo todo, porque a qualquer momento algo pode estourar e você ser pego desprevenido. Então, eu estou o tempo inteiro alerta a microsinais. E você aprende desde pequeno a perceber microsinais que, na maior parte das vezes, escapa aos olhos da grande maioria das pessoas. E quando você para analisar, isso daí é uma habilidade ou é resultado de um trauma? Ou é uma habilidade desenvolvida a partir de um trauma? Será que efetivamente é uma sensibilidade ou é trauma? Ou são as duas coisas? São coisas que a gente vai pensando, que é interessante a gente refletir para a gente chegar cada vez mais perto da nossa essência, de quem a gente é, de quem a gente algum dia foi e talvez conseguir resgatar, na medida do possível, quem você realmente é. E poder e conseguir se posicionar, por mais difícil que seja. E aí vamos voltar aqui ao livro. Acima de tudo, por favor, lembre-se de que o que você está sentindo não deve ser ignorado, pois é muito significativo. Os sentimentos aí dentro não desaparecem só porque você decidiu reprimi-los ou ignorá-los. Aqui, um pause. Eu lembrei também de algumas outras questões. É muito interessante que às vezes a gente aprende inclusive a dissociar. A gente começa a se anestesiar também e a perceber que talvez seja mais seguro, por questão de sobrevivência, você deixar de sentir. Por mais pesado que isso possa parecer, é algo que o nosso organismo, de uma maneira geral, faz para nos proteger, para fazer com que a gente sobreviva. E a gente começa a acostumar, às vezes, a não sentir, porque eu sentir é doloroso demais. Então, eu começo a trazer isso e colocar repressão em cima disso. E aí aquela raiva vai acumulando dentro de você. E você, do perfil introvertido, não é que você deixa de sentir raiva, meu bem. Não é que você seja, por exemplo, uma pessoa, entre aspas, da tristeza e não explode. Na verdade, você não costuma explodir, mas você implode. E sabe para quem que você faz mal? Sim, para você mesmo. Seu corpo sente, seu corpo fala. Se você não escuta, seu corpo grita. E aí começam, por vezes, as demandas que se somam às demandas emocionais. E a gente entra aqui em metafísica da saúde, e a gente entra em psicossomática e tantas outras coisas, que é um outro universo maravilhoso que a gente precisa estar atento e aberto
para compreender, principalmente quando somos pais e educadores, a olhar para aquele ser e ver o que pode estar por trás como invisível, como uma demanda emocional diante de alguma doença ou diante de algum, entre aspas, mau comportamento. O mau comportamento também está querendo dizer alguma coisa. Aquele corpo talvez esteja sim no âmbito físico, mas talvez não seja só o âmbito físico. Talvez exista todo um campo emocional comprometido se manifestando através de uma doença. Então, quando eu busco só remédio, eu vou tentando calar o sintoma, eu não estou olhando para a raiz do problema e esse problema permanece. E vai se somando, e vai crescendo, e vai explodindo em outros tantos pontos. Percebem a importância de observar esse ponto? Voltando aqui. Muitos problemas psicológicos surgem quando a repressão se torna um hábito e a energia dessas emoções não consegue encontrar uma válvula de escape saudável. Assim como a água estagnada se torna fétida e tóxica, isso também acontece com as suas emoções. Não é tarde demais. A partir de agora, antes de concordar com o que os outros querem fazer, por favor, escute a voz aí dentro dizendo o que você quer de verdade. Mesmo quando se sentir esmagado por exigências constantes, se de fato não quiser fazer alguma coisa, não tente se obrigar, esgotando-se a ponto de não conseguir mais lidar com a situação. Em vez disso, tente exprimir em palavras o que você está sentindo para que os outros possam entendê-lo. Não tenha medo de que, ao se expressar, eles deixem de gostar de você ou vá desgastar a relação. Se eles soubessem o que você sente de verdade, provavelmente nem teriam feito tais exigências. Mesmo quando todo mundo diz, vamos tomar um café, se você quer um suco, está tudo bem dizer, prefiro suco. É positivo ser bonzinho com os outros, mas não esqueça que você tem a responsabilidade de ser bonzinho consigo mesmo primeiro. Potente. Mensagem para vocês hoje, que eu acho que é uma mensagem mais para mim do que para vocês, e é algo que realmente eu tenho uma felicidade de estar conseguindo fazer, de estar conseguindo desempenhar esse ano. Mesmo quando existe, como eu disse, todo um entorno, toda uma situação que faz com que você se sinta pressionado para voltar a agir como você sempre agiu. Quando você se mantém, é libertador. Obviamente, no primeiro momento, você fica um tanto aflito. Afinal de contas, não faz nem parte do seu hábito. É um novo hábito tentando ser construído, tentando ser colocado e sustentado. Mas ele é essencial para você recuperar quem você é. Você conseguir colocar limites. Você realmente conseguir apresentar autorrespeito. Isso é um caminho, é um processo. E por mais dolorido que seja, o que dói também pode curar. A gente às vezes evita a dor e não compreende que o desenvolvimento, muitas das vezes, se não todas, ela envolve um processo de dor, um processo de desapego ao que era, ao que foi, ao que não estava funcional. Exige mortes de quem você era, de versões anteriores, para que novas versões possam nascer. É parte de um processo. E esse processo não é fácil, nem sempre é gostosinho, mas ele é importante e essencial para o nosso desenvolvimento. Aqui envolve também algo que eu gosto de trazer para o meu filho e é algo que eu tenho para mim já há muito tempo, desde a minha adolescência. Por mais que eu tivesse dificuldade em desagradar, eu já tinha percebido isso. E eu busco sempre trazer para ele: filho, você quer conhecer de verdade uma pessoa? Diz não para ela. Mas não é que você diz não só por dizer, não é isso. Se você quiser dizer sim, diga. Né? Como traz esse livro, eu achei perfeito nesse aspecto também, porque é algo que eu busco trabalhar com meu filho desde pequeno. Não é que você quer ser do contra, não é para você chegar e falar que, não, eu vou falar não só para ver o outro e testar, não é isso. Mas quando você quiser dizer não, efetivamente diga não. A partir daquele momento, você vai ver quem é a pessoa de verdade. Quando você traz algo que é desconfortável, quando você traz algo que é dolorido, e eu tô falando aqui, obviamente, de uma maneira respeitosa, a gente tá sempre agindo com base no respeito. Não estou aqui para legitimar desrespeito com ninguém. Mas a partir do momento em que você fez todo um trabalho, você teve toda uma cautela, você trouxe um trabalhar e um expor, mas você expôs uma contrariedade para o outro, a forma com que esse outro reage diz muito sobre esse outro. O que esse outro revela dele mesmo quando ele traz algum tipo de resposta, de reação? Esses dias eu vi um podcast, eu não lembro do nome da pessoa, peço perdão por isso, eu gosto muito de citar o nome das pessoas. Ela trouxe uma ideia que eu achei perfeita. Ela trouxe o seguinte: eu tô aqui no podcast,
Por exemplo, eu tô aqui, eu estou agindo, eu tô aqui, eu sei mais ou menos como funciona, eu sei aqui o que a gente veio conversar, tá? Em tese, tudo sobre certo controle. Por mais que eu não saiba, às vezes, o que você vai me perguntar, por mais que eu não saiba como vai transcorrer, fato é que existe uma certa expectativa. Diante de um cenário controlado, eu tenho uma forma de agir, que fica no meu controle. Se algo sai do meu controle, aquilo sou eu. É aquilo que eu revelo quando não estou no controle da situação, ou quando estou exposto, ou quando tem algum tipo de obstáculo e adversidade. Aquilo sou eu. Então, enquanto eu sou a Karine e estou aqui gravando um vídeo, enquanto eu estou fazendo uma live, enquanto eu estou num podcast, enquanto eu estou na rádio, enquanto eu estou em qualquer outro lugar, de certa maneira, as coisas estão sob o meu controle. Como é a Karine quando de repente tudo dá errado? Aí, essa é a Karine. É quando eu reajo. A forma como eu reajo, eu trago sobre mim. E isso é uma informação muito valiosa. E eu tenho muito orgulho de trazer sempre a ideia da unicidade para vocês. Eu gosto de falar, quem me conhece aqui, me conhece de verdade. Sabe como eu reajo também enquanto as coisas dão errado. Aliás, muitas coisas dão errado nos bastidores e eles se transformam inclusive em inspiração para outros vídeos, para outras questões, para atendimentos e tantas coisas. Mas existe uma galera por aí que parece às vezes que é uma pessoa iluminada, é uma pessoa fora do comum, é uma pessoa assim que é transcendental praticamente. Tem muitas pessoas que trazem uma grande conexão com o sagrado e que você olha e você fala, cara, que pessoa inspiradora. E aí você vai conhecer essa pessoa no bastidor. Ou você chega e traz uma contraposição, ou uma oposição, ou um certo questionamento. Às vezes você não precisa trazer uma oposição no sentido de discordo de você ou qualquer coisa do tipo. Às vezes você traz uma pontuação que não vem no sentido do que a pessoa quer ouvir. Percebe? Isso dali tá saindo do controle. Quando ela perde esse controle, ela reage, ela mostra quem é ela. Ela tira a máscara e você fala, aham. Então, na verdade, a iluminação não tá tão iluminação assim. Então você não está tão assim desenvolvida e trabalhada na iluminação dessa maneira que você está vendendo. Percebe? Então, mais do que quando eu ajo, é quando eu reajo que eu mostro quem eu sou na essência. E eu trago isso também para o meu filho, não em relação aos outros, eu trago em relação a ele mesmo. Quando a gente tem algum tipo de desentendimento, quando tem algo que não tá legal e a gente tem certo atrito, quando ele traz uma reação, eu trago para ele, cuidado, depois, né, quando a gente conversa. Filho, cuidado. Quando as coisas não estão no seu controle, quando você está se sentindo desafiado, quando você está se sentindo frustrado, enraivecido, aquilo dali vai acessar algo dentro de você e o que você deixa transparecer é o que você está ali cultivando na essência. A gente precisa tomar cuidado com isso e perceber, inclusive, os sinais para a gente se trabalhar. E aí entra muito uma história que eu gosto de trabalhar com ele, que é uma metáfora, né, indiana, se eu não estiver enganado, que o avô dele trouxe para ele, e desde então eu uso isso daí como algo bem sutil para a gente estar alerta. Ele traz o seguinte, todos nós temos um cão bom e um cão mau dentro de nós. O que vai transparecer ali, qual que vai vencer, qual que vai ficar ali em primeiro lugar? É qual a gente mais alimenta. Então, cuidado, ao longo dos dias, quais são as suas opções? O que você está alimentando? O que você está ali nutrindo a tua alma? Porque a partir disso, você consegue perceber o que esperar, inclusive, de você. E você entende no que você precisa se trabalhar. Não se trata de nunca sentir raiva, de sentir frustração, de ficar estressado. Não é isso. Mas você traz muito sobre você quando as coisas não saem como você planeja. Por isso é tão importante a gente compreender aquilo que a gente controla e aquilo que a gente não controla e conseguir desenvolver uma maturidade emocional para quando tudo está dando errado. Porque quando tudo está dando errado, existe uma grande oportunidade de aprendizado. A gente não cresce quando está tudo fácil, quando está tudo fluindo da forma que você quer. Quando as coisas estão indo da forma só que você quer, você está ali usufruindo da vida. Quando você está ali passando por obstáculos, por adversidades, você está crescendo, desenvolvendo. Se você se permitir, obviamente. Tem pessoas que se prendem a isso e perdem uma grande oportunidade de evolução, de reflexão, de trabalhar interno. Eu sei que é difícil, é desafiador, mas crescer é desafiador. E se a gente busca efetivamente evoluir nessa vida, a gente precisa a cada dia tentar ser seres humanos melhores. A gente precisa trabalhar na nossa essência. A gente precisa trabalhar nos nossos valores, no que a gente está aqui nutrindo dentro da gente. Aquilo ali vai transparecer nos momentos de maior obstáculo e adversidade. O que você aí, que está me escutando,
está nutrindo dentro de você? O que você tem deixado florescer dentro de você? Qual cão você tem mais alimentado ao longo dos seus dias? Com base nisso, a gente consegue perceber como ser melhor e também como ser pais melhores, educadores melhores, pessoas admiráveis. Quando eu busco uma evolução, eu também estou buscando ser um pai melhor, uma mãe melhor, um educador melhor. Tem uma frase que eu gosto muito e que eu escutei com Murilo Gun há muitos anos, em um dos cursos dele que eu fiz, que ele fala o seguinte: às vezes a gente vê ali, a gente está sempre preocupado ali, nossa, eu quero deixar o mundo melhor para os nossos filhos, eu quero deixar o mundo melhor para o meu filho. Não é isso? Não é isso que todos nós queremos? Ao mesmo tempo, não são tantos os que se preocupam em deixar filhos melhores para esse mundo. Como eu posso querer um mundo melhor para o meu filho se esse filho eu não estou trabalhando para conseguir buscar favorecer o seu pleno desenvolvimento e se tornar um ser mais evoluído? Óbvio, esse ser vai ser responsável pelo próprio desenvolvimento, mas eu, enquanto educador, enquanto guia, consigo trazer orientações. O que eu estou fazendo? A partir do momento em que eu trabalho em mim, eu me torno um ser humano melhor, essa pessoa está convivendo com um ser humano melhor e consegue se inspirar e admirar e buscar ser também como. É questão de exemplo. Mais do que o que a gente fala, é o que a gente faz que a criança leva para si. Quantas vezes você já ficou falando várias coisas e passou, parece que por um ouvido, saiu pelo outro e a criança parece que não te escutou, mas de repente ela tá falando igualzinho você. De repente ela tá tendo atitude, você fala, nossa, tá igualzinho o pai. Tá igualzinho, nossa, minha versão pequena. Quantas vezes a gente já viu isso? Quantas vezes a gente já viu, por exemplo, a gente tem a nossa história, e às vezes no momento de raiva, a gente às vezes parece que vomita algumas palavras, a gente fala assim, ó minha mãe saindo aqui, ó meu pai saindo aqui, ou minha professora, meu tio, minha avó, meu avô, enfim, quem quer que seja o adulto de referência ali. Como que a gente está sendo esse adulto de referência? A gente tem buscado evoluir, se aprimorar enquanto ser humano? É esse o meu convite sempre para vocês. Seguimos juntos.